Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, com um assunto de relevância, isso mesmo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Davi. Davi foi um personagem na Bíblia que fez história, né? Davi, o improvável. Primeiro a gente vai ver que a família de Davi não era uma família assim de destaque, né? Uma família abastada, rica, poderosa, uma família de nome, da onde, né, houvesse vindo reis, príncipes ou pessoas de suma importância, né? Davi era de uma família humilde, de uma família simples, de uma família pacata. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa e seja, claro, bem-vindo ao meu canal. Isso mesmo. Queria pedir para você, pessoal, assinar o canal. Esse canal está com uma dificuldade muito grande de crescer, mas se você assinar o canal, eu ficaria muito feliz. 1 Samuel capítulo 17, versículo 14 diz assim: E Davi era o menor, e os três maiores seguiram a Saul. 1 Samuel 16 e 13 diz: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, preste atenção, pessoal, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Observe, esses dois versículos são muito importantes, não é, para a gente entender o decorrer da história que eu vou contar. Então Davi desde cedo, né, ele era pastor de ovelhas, era um jovem que era destemido, corajoso, e também os seus irmãos o invejavam, né? Os seus irmãos tinham Davi como sendo improvável, né? Porque, como eu falei, não tinha assim um histórico, né, na família de Davi de alguém que tivesse se destacado, né? Enfim, mas Deus ele escolheu Davi, né, segundo o seu coração. Era um coração bondoso, um coração de adorador, um coração que amava, né, realmente de uma forma extrema a Deus, né? Isso, ou seja, ele tinha esses sinais, entende o que eu estou querendo dizer? E o que acontece foi que quando Samuel chega na casa de Jessé, seu pai, né, enfim, ele tinha 8 filhos, né? Tinha um mais alto que era Eliabe, bonito de aparência. E Samuel ele se empolgou para ungir justamente Eliabe, né? Quando Deus fala com ele, ele diz assim: olha, rapaz, eu não olho como o homem, eu não vejo como o homem vê, entende? O homem olha para a aparência, porém eu, Senhor, olho para o seu coração. Certo, pessoal? Então, Deus já estava ali falando a Samuel, profeta. E o que acontece é que ali Davi é ungido rei, né? Mas ele passa ali mais de 20 anos para ser realmente reconhecido como rei, né? Que você veja como é as coisas de Deus. As coisas de Deus, elas são um pouco assim demoradas, né? Elas não acontecem do dia para a noite. A promessa vem, mas aí ainda os caminhos, as portas, vão acontecer os processos na vida da pessoa para que a pessoa usufrua e viva realmente a promessa de Deus na sua plenitude, não é? Deus vai criando situações e dando oportunidade ao homem, né, para que ele ali esteja dentro do seu projeto, do seu plano, né, dentro do seu querer, sua vontade, né. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi era um filho muito obediente, um filho que respeitava e honrava o seu pai, não é? Enquanto os outros eram assim um pouco, né, digamos assim, um pouco arengueiro, entende? Mas Davi não, Davi ele era obediente. Era pastor de ovelha, uma profissão que não era uma profissão de destaque na época, né? Era uma profissão simples, humilde. Quando se falava de um pastor de ovelha, geralmente se tinha na mentalidade das pessoas que era uma pessoa mansa, calma, uma pessoa pacata, enfim, aquela coisa toda. Embora ele fosse pastor de ovelha, ele era sangue nos olhos, era faca na bota, era valente, era um caba macho, era um caba que não tinha para ninguém não. Ele enfrentava o leão, o urso, enfrentava inimigos. Era uma pessoa que tinha realmente sangue nos olhos. Davi não tinha esse negócio de inimigo com ele não, era realmente defensor do seu rebanho. Então o que acontece, pessoal, é que na verdade as coisas vão passando, os anos vão se passando. Deus vai traçando ali um caminho para Davi, não é? E ele vai se aproximando ali, não é? Na época do rei, isso mesmo, no caso era o rei Saul. Ali se cria uma amizade e depois também uma inimizade, né? Causada, claro, né, pela inveja, porque Saul teve muita inveja de Davi, da forma como ele se conduzia, como ele se portava,
né, da forma como ele conquistava, né, e da forma como também ele era bem quisto diante do povo. E Saul, ele foi vendo aquilo e foi, né, a inveja, em vez dele se tornar um aliado, né, de Davi, não, ele foi tendo repugnância de Davi. A repugnância essa causada, claro, pela inveja, né? Ele foi tendo muita inveja de Davi, né, ele foi muito perseguido, ele foi sofreu 2 atentados de morte pelo próprio rei, né? Mas fazia parte do processo da história, daquilo que Deus queria fazer na vida de Davi. Todas essas situações, essas ocasiões, essas oportunidades que o inimigo tinha, Davi cada vez mais ia crescendo, se projetando e ia se destacando na época, isso mesmo. E o que acontece é que o próprio povo, né, depois, com muito tempo, não é? Me parece que 17 anos após a sua unção, ele é reconhecido rei de Judá. Isso mesmo, é 17 ou é 23, mas está escrito aí. Entende? Ele é reconhecido rei de Judá pelo próprio povo. E ali ele vai crescendo, vai conquistando, vai se estabelecendo, né? A vontade de Deus na vida de Davi. Muitas pessoas ficam felizes quando Deus faz promessa, ficam saltitando de alegria. Mas quando aparece muito gigante, muito problema, aflição, dificuldades, guerras e mais guerras, as pessoas desanimam, desistem. Elas não continuam, não. Elas continuam ali, mas não mais lutando com propósito, né? Não acontece muitas vezes isso. As pessoas às vezes têm desejo de ser isso, ser aquilo outro, mas quando elas veem que realmente o negócio é difícil, né? Aparentemente difícil, porque não tem nada difícil quando está dentro do plano do projeto de Deus. Pois Davi foi aquele que lutou, viu, com unhas e dentes, porque ele creu que Deus era com ele, entende? E Deus lhe deu o livramento, né? Vocês observam lá, 1 Samuel 17, Deus deu livramento contra o gigante Golias. Ele não tinha, Davi é o improvável mesmo. Davi não tinha nenhum tipo de chance ali de vencer aquele guerreiro, não. O homem era alto demais, tinha quase 3 metros de altura, a espada era quase 1,90 m, tinha uma lança que era quase 3 metros de comprimento, né? E escudeiro, ainda tinha escudeiro, né? E foi realmente ali algo improvável que se tornou provável, foi o impossível que se tornou possível, devido à sua coragem, devido à sua ousadia, devido àquilo que ele cria, né? Ele cria num Deus poderoso, um Deus grande. Ele tinha consciência de quem era Deus, né? Acredito que foi isso que fez toda a diferença na vida de Davi, foi essa consciência de quem é Deus, o que Deus é capaz de fazer. Quando alguém afronta, né? Afronta, no caso, a sua santidade, a sua honra, não é? E Davi era uma pessoa que tinha essa convicção, ele sabia que aquele homem que estava afrontando ao Deus de Israel não estava só afrontando o Deus de Israel, mas estava afrontando o Deus de Israel, não é? Não só o exército, aliás, estava afrontando não só o exército, mas estava afrontando ao Deus de Israel. E foi ali que, observe só, presta atenção, senão você vai entender o que eu estou falando. Observe que é diante das dificuldades que surgem as oportunidades. É diante das aflições que ali se abre uma porta, pequena muitas vezes, não é apenas um sinal. Ali parecia uma grande conquista, na verdade foi uma grande conquista, mas para Davi ali foi uma portinha pequenininha que se abriu, que a partir dali ele começou a se destacar, ser bem visto pelo povo e ser, não é, bem quisto pela nação. Em coisas pequenas muitas vezes que você faz, você nem se atém, mas nas coisas miudinhas é onde Deus está. É isso mesmo. É a partir dali, você observa uma escada, você para chegar em você tem que ir pelo primeiro degrau. Na subida a um prédio, você tem que ir pelo de andar. Ninguém vai de cima para baixo, é de baixo para cima. E Davi, ele respeitou. Davi honrou. Davi não tem ninguém na Bíblia, assim, no Antigo Testamento, que tenha um entendimento de princípios, de ética e de honra. Como Davi, não tem não. Você pode procurar, você não vai encontrar não. Davi era uma pessoa que tinha entendimento de respeito e honra com os ungidos de Deus. Mesmo ele estando, né, como Saul, estava numa situação tão precária que dava até dó. Mas Davi não deixou de honrar. Davi não deixou de respeitar de jeito nenhum.
porque havia uma unção sobre a cabeça de Saul, e Davi respeitou essa unção até o último dia da vida de Saul, foi, e respeitou até depois da morte de Saul. E é por isso que Davi até hoje ele é celebrado, ele é reconhecido em Israel e no mundo como o melhor rei de Israel. E o próprio Deus testemunhou. Ele foi um homem cheio de problema, fez coisa errada, mas ele tinha um coração muito bom, tanto para com o povo, como também tinha um sentimento diferenciado para com Deus. E por isso que Deus disse: tu és o meu filho, não é? E és segundo o meu coração. Porque ele governava segundo a vontade de Deus, pessoal. Ele teve problema? Teve, mas era uma pessoa que dava atenção, era uma pessoa ensinável, diferente de Saul. Saul não era ensinável, Saul era um jumento batizado, mas Davi não, Davi era ensinável. Tudo que o sacerdote, o profeta Samuel passava para Davi, ele absorvia, e ele sempre tinha um mentor, sempre tinha um mentor espiritual para lhe dirigir, para lhe orientar, enfim, e ele ali tinha como sendo a palavra de Deus para a sua vida. Então, existem vários segredos na vida de Davi, e dentre eles, esse aí é um segredo, ensinável. Dava atenção às pessoas que tinham uma responsabilidade espiritual para dar direção para o povo, tipo sacerdote, enfim. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. Deus, ele faz do improvável provável. A palavra diz que aquilo que o homem não viu, aliás, não é isso, essa palavra não. Deus pegou as coisas sábias e transformou em loucas. Pegou as loucas, enfim, desprezou. Porque as pessoas pensavam que Jesus vinha, para ser o rei de Israel, venceu os seus inimigos. Ele veio em cima do jumentinho, confundiu a cabeça do povo, porque Deus faz assim, Deus faz dessa forma. Então, quando Davi é ungido aqui, a palavra diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi, foi isso, tomou posse. É como diz assim: tu és meu agora. E tomou posse, e aquilo ali, a partir de então ele já era corajoso, já era um valente, mas a presença do Espírito Santo, ela dá uma força descomunal ao ser humano, dá ao ser humano disposição, autoridade, intrepidez, se torna uma pessoa capaz, E é isso que aconteceu com Davi, isso mesmo. Quando ele recebe o Espírito Santo, ali que ele se apodera, ele se tornou ainda, não sei quantas vezes mais guerreiro, não sei quantas vezes mais valente, não sei quantas vezes mais corajoso, mas que aconteceu ali um grande mover de Deus. Sim, com certeza aconteceu, E é isso aí, pessoal. O improvável se torna provável. Talvez você tenha sido humilhado, desprezado, desacreditado, escanteado, Talvez você tenha sido jogado no fundo do poço, no calabouço. Talvez você esteja passando ou já passou por essa fase na sua vida. Eu quero dizer para você: não se preocupe com isso não, viu? Isso são os processos, que são permissibilidade de Deus, que o que tem que acontecer na sua vida, não tem ninguém na face da terra que possa impedir. Não tem rei, faraó, não tem um diabo, cão, o chifrudo, não tem nada nessa terra, nem em cima nem embaixo, de lado de outro, na frente e atrás, não tem nada que possa impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida, tá bom? Compartilhe esse vídeo, assine o canal. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.